Números, capítulo 13. E falou o Senhor a Moisés, dizendo: Envia homens que espiem a terra de Canaã, que eu hei de dar aos filhos de Israel. De cada tribo de seus pais enviareis um homem, sendo cada um príncipe entre eles. Enviou-os Moisés no deserto de Parã, segundo a ordem do Senhor. Todos aqueles homens eram cabeças dos filhos de Israel. E estes são os seus nomes. Da tribo de Ruben, Samua, filho de Zacur. Da tribo de Simeão, Zafate, filho de Ori. Da tribo de Judá, Calebe, filho de Jefoné. Da tribo de Issacar, Gigeal, filho de José. Da tribo de Efraim, Oséias, filho de Num. Da tribo de Benjamim, Palti, filho de Rafu. Da tribo de Zebulon, Jadiel, filho de Sodi. Da tribo de José, pela tribo de Manassés, Gadi, filho de Suzi. Da tribo de Dan, Amiel, filho de Gemali. Da tribo de Azer, Setur, filho de Micael. Da tribo de Naftali, Nabi, filho de Vossi. Da tribo de Gade, Jeuel, filho de Maqui. Estes são os nomes dos homens que Moisés enviou a espiar aquela terra. E a Oséias, filho de Num, Moisés chamou Josué. Enviou-os, pois, Moisés a espiar a terra de Canaã. E disse-lhes: Subi por aqui para o lado sul, e subi a montanha, e vede que terra é, e o povo que nela habita, e se é forte ou fraco, se pouco ou muito. E como é a terra que a habita, se é boa ou má. E quais são as cidades em que eles habitam, se em arraiais ou em fortalezas. Também como é a terra, se é fértil ou estéril, se nela há árvores ou não. E esforçai-vos e tomai do fruto da terra. E eram aqueles dias os dias das primícias das uvas. Assim subiram e espiaram a terra desde o deserto de Zim até Reobe, a entrada de Amate. E subiram para o lado sul, e viram até Hebrom. E estavam ali Aimã, Sesai e Talmai, filho de Enaque. Hebrom foi edificada 7 anos antes de Zoan, no Egito. Depois foram até o vale de Escol, e dali cortaram um ramo de vide com um cacho de uvas, o qual trouxeram 2 homens sobre uma vara, como também dos romãs e dos fígados. Chamaram aquele lugar o Vale de Escol, por causa do cacho que dali cortaram os filhos de Israel. E eles voltaram a espiar a terra, ao fim de 40 dias. E caminharam, e vieram a Moisés e Arão, e a toda a congregação dos filhos de Israel no deserto de Parã, em Cádiz, e deram-lhe notícias a eles e a toda a congregação, e mostraram-lhes o fruto da terra. E contaram-lhe e disseram: Fomos à terra a que nos enviastes, e verdadeiramente mana leite e mel. E este é o seu fruto. O povo, porém, que habita nessa terra é poderoso, e as cidades fortificadas e muito grandes. E também ali vimos os filhos de Enaque. Os amalequitas habitam na terra do sul, e os heteus, e os jebuseus, e os amorreus habitam na montanha, e os cananeus habitam junto do mar e pela margem do Jordão. Então Calebe fez calar o povo perante Moisés e disse: Certamente subiremos e a possuiremos em herança,
porque seguramente prevaleceremos contra ela. Porém, os homens com que eles subiram disseram: não poderemos subir contra aquele povo, porque é mais forte do que nós. E infamaram a terra que tinham espiado, dizendo aos filhos de Israel: a terra pela qual passamos a espiá-la é terra que consome os seus moradores, e todo o povo que vimos nela são homens de grande estatura. Também vimos ali gigantes, filhos de Enaque, descendentes dos gigantes, e éramos aos nossos olhos como gafanhotos. Números, capítulo 14. Então toda a congregação levantou a sua voz, e o povo chorou naquela noite. E todos os filhos de Israel murmuravam contra Moisés e contra Arão. E toda a congregação lhe disse: quem dera tivéssemos morrido na terra do Egito, ou mesmo neste deserto. E por que o Senhor nos trazer a esta terra, para cairmos à espada, e para que nossas mulheres e nossas crianças sejam por presas? Não nos seríamos melhor voltarmos ao Egito? E diziam uns aos outros: constituamos um líder e voltemos ao Egito. Então Moisés e Arão caíram sobre os seus rostos perante toda a congregação dos filhos de Israel. E Josué, filho de Num, e Calebe, filho de Jefoné, dos que espiaram a terra, rasgaram as suas vestes. E falaram a toda a congregação dos filhos de Israel, dizendo: a terra pela qual passamos a espiar é terra muito boa. Se o Senhor se agradar de nós, então nos porá nesta terra e nos-la dará. Terra que mana leite e mel. Tão somente não sejais rebeldes contra o Senhor. E não temais o povo dessa terra, porquanto são eles nosso pão. Retirou-se deles o seu amparo, e o Senhor é conosco, não os temais. Mas toda a congregação disse que os apedrejassem. Porém, a glória do Senhor apareceu na tenda da congregação a todos os filhos de Israel. E disse o Senhor a Moisés: até quando me provocará este povo? E até quando não crerá em mim? Apesar de todos os sinais que fiz no meio dele, com pestilência o ferirei e o rejeitarei. E te farei a ti povo maior e mais forte do que este. E disse Moisés ao Senhor: assim os egípcios o ouvirão, porquanto a tua força fizeste subir este povo no meio deles. E dirão aos moradores desta terra, os quais ouviram de tu, ó Senhor: estás no meio deste povo, que face a face, ó Senhor, lhes apareces, que tua nuvem está sobre ele, e que vais adiante dele numa coluna de nuvem de dia e numa coluna de fogo à noite. E se matares este povo com um só homem, então as nações que antes ouviram a tua fama falarão, dizendo: porquanto o Senhor não podia pôr este povo na terra que lhe tinha jurado, por isso os matou no deserto. Agora, pois, rogo-te a força do meu Senhor se engrandeça, como tens falado, dizendo: o Senhor é longânimo e grande em misericórdia, que perdoa a iniquidade e a transgressão, que o culpado não tem por inocente, e visita a iniquidade dos pais sobre os filhos, até a terceira e a quarta geração.
Perdoa, pois, a iniquidade deste povo, segundo a grandeza da tua misericórdia, e como também perdoastes a este povo desde a terra do Egito até aqui. E disse o Senhor: conforme a tua palavra, lhe perdoei. Porém, tão certamente como eu vivo, e como a glória do Senhor encherá toda a terra, e que todos os homens que viram a minha glória e os meus sinais, que diz no Egito e no deserto, e me tentaram estas 10 vezes, e não obedeceram a minha voz, não verão a terra de que seus pais jurei, e nenhum daqueles que me provocaram haverá. Porém, o meu servo Calebe, porquanto nele houver outro espírito, e perseverou em seguir-me, e eu levarei a terra em que entrou, e a sua descendência a possuirá em herança. Ora, os amalequitas e os cananeus habitam no vale. Tornai-vos amanhã, e caminhai para o deserto pelo caminho do Mar Vermelho. Depois falou o Senhor a Moisés e a Arão, dizendo: até quando sofrerei esta má congregação que murmura contra mim? Tenho ouvido as murmurações dos filhos de Israel, com quem murmuram contra mim. Disse-lhes: vivo eu, diz o Senhor, que como falastes aos meus ouvidos, assim farei a vós outros. Neste deserto cairão os vossos cadáveres, como também todos os que de vós foram contados segundo toda a vossa conta, de 20 anos para cima, os que dentre vós contra mim murmurartes. Não entrareis na terra, pela qual levantei a minha mão, que vos faria habitar nela, salvo Calebe, filho de Jefoné, e Josué, filho de Num. Mas os vossos filhos, e eles conhecerão a terra que vos desprezartes. Porém, quanto a vós, os vossos cadáveres cairão neste deserto, e vossos filhos pastorearão neste deserto 40 anos, e levarão sobre si as vossas infidelidades, até que os vossos cadáveres se consumam neste deserto. Segundo o número dos dias em que espiartes essa terra, 40 dias, cada dia representando ano, levareis sobre vós as vossas iniquidades, 40 anos, e conhecereis o meu afastamento. Eu, o Senhor, falei. Assim farei a toda esta má congregação, que se levantou contra mim. Neste deserto se consumirão, e aí falecerão. E os homens que Moisés mandara espiar a terra, e que voltando fizeram murmurar toda a congregação contra ele, infamando a terra, aqueles mesmos homens que infamaram a terra, morreram de praga perante o Senhor. Mas Josué, filho de Num, e Calebe, filho de Jefoné, que eram dos homens que foram espiar a terra, ficaram com vida. E falou Moisés estas palavras a todos os filhos de Israel. Então o povo se contristou muito, e levantaram-se pela manhã de madrugada, e subiram ao cume do monte, dizendo: eis-nos aqui, e subiremos ao lugar que o Senhor tem falado, porquanto havemos pecado. Mas Moisés disse: por que transgredirdes o mandado do Senhor? Por isso não prosperará. Não subais, pois o Senhor não estará no meio de vós, para que não sejais feridos diante dos vossos inimigos. Porque os amalequitas e os cananeus estão ali diante da vossa face, e caireis à espada.
Pois, porquanto vos desviastes do Senhor, o Senhor não estarás convosco. Contudo, temerariamente tentaram subir ao cume do monte. Mas a arca da aliança do Senhor e Moisés não se apartaram do meio do arraial. Então desceram os amalequitas e os cananeus, que habitavam na montanha, e os feriram, derrotando-os até Horma. Números, capítulo 15. Depois falou o Senhor a Moisés, dizendo: Fala aos filhos de Israel, e dize-lhes: Quando entrardes na terra das vossas habitações, que eu vos hei de dar, e ao Senhor fizerdes oferta queimada, holocausto, ou sacrifício, para cumprir um voto, ou em oferta voluntária, ou nas vossas solenidades, para fazerdes ao Senhor um cheiro suave de ovelha ou gado, então aquele que apresentar a sua oferta ao Senhor, por oferta de alimentos, trará 1/10 de flor de farinha, misturada com 1/4 parte de um hin de azeite. E de vinho para libação prepararás 1/4 parte de um hin, para holocausto ou para sacrifício para cada cordeiro. E para cada carneiro prepararás uma oferta de alimentos de 2/10 da flor de farinha, misturada com 1/3 parte de um hin de azeite. E de vinho para a libação oferecerás 1/3 parte de um hin ao Senhor em cheiro suave. E quando preparares novilho para holocausto ou sacrifício, para cumprir um voto, ou um sacrifício pacífico ao Senhor, com o novilho apresentarás uma oferta de alimentos de 3/10 de flor de farinha, misturada com 1/2 de um hin de azeite. E de vinho para a libação oferecerás 1/3 parte de um hin ao Senhor, em cheiro suave. E quando preparares novilho para holocausto ou sacrifício, para cumprir um voto, ou um sacrifício pacífico ao Senhor, com o novilho apresentarás uma oferta de alimentos de 3/10 de flor de farinha, misturada com 1/2 de um hin de azeite. E de vinho para a libação oferecerás 1/2 de um hin, oferta queimada em cheiro suave ao Senhor. Assim se fará com cada boi, ou com cada carneiro, ou com cada um dos cordeiros ou cabritos. Segundo o número que oferecerdes, assim o fareis com cada um, segundo o número deles. Todo animal assim fará estas coisas, oferecendo oferta queimada em cheiro suave ao Senhor. Quando também peregrinar convosco algum estrangeiro, ou que estiver no meio de vós, nas vossas gerações, e ele apresentar uma oferta queimada, de cheiro suave ao Senhor, como vós fizerdes, assim fará ele. O mesmo estatuto haja para vós, ó congregação, e para o estrangeiro que entre vós peregrina, por estatuto perpétuo nas vossas gerações. Como vós, assim será o peregrino perante o Senhor. Uma mesma lei e um mesmo direito haverá para vós e para o estrangeiro que peregrina convosco. Falou mais o Senhor a Moisés, dizendo: Fala aos filhos de Israel, e dize-lhes: Quando entrardes na terra em que vos hei de introduzir, acontecerá que quando comerdes do pão da terra, então oferecereis ao Senhor oferta alçada. Das primícias das vossas massas, oferecereis um bolo em oferta alçada, como a oferta da eira, assim oferecereis. Das primícias das vossas massas,
dareis ao Senhor oferta alçada nas vossas gerações. E quando vierdes a errar, e não cumprirdes todos estes mandamentos, o que o Senhor falou a Moisés, tudo quanto o Senhor vos tem mandado por intermédio de Moisés, desde o dia que o Senhor ordenou, e dali em diante, nas vossas gerações, será que, quando se fizer alguma coisa por ignorância, e for encoberto aos olhos da congregação, toda a congregação ofertará um novilho para holocausto, em cheiro suave ao Senhor, com a sua oferta de alimentos e libação, conforme ao estatuto, e um bode para expiação do pecado. E o sacerdote fará expiação por toda a congregação dos filhos de Israel, e lhe será perdoado, porquanto foi por ignorância, e trouxeram a sua oferta queimada ao Senhor, e a sua expiação do pecado perante o Senhor, por causa da sua ignorância. Será, pois, perdoado a toda a congregação dos filhos de Israel, e mais ao estrangeiro que peregrina no meio deles, porquanto por ignorância sobreveio a todo o povo. E, se alguma alma pecar por ignorância, para expiação do pecado, oferecerá uma cabra de 1 ano, e o sacerdote fará expiação pela pessoa que pecou. Quando pecar por ignorância, perante o Senhor, fazendo expiação por ela, e lhe será perdoado. Para o natural dos filhos de Israel, e para o estrangeiro que no meio deles peregrina, uma mesma lei vos será, para aquele que peca por ignorância. Mas a pessoa que fizer alguma coisa temerariamente, que seja por naturais, quer por estrangeiros, injuria ao Senhor. Tal pessoa será extirpada do meio do seu povo, pois desprezou a palavra do Senhor e anulou o seu mandamento. Totalmente será extirpada aquela pessoa, a sua iniquidade será sobre ela. Estando, pois, os filhos de Israel no deserto, acharam um homem apanhando lenha no dia de sábado. E os que acharam apanhando lenha, o trouxeram a Moisés e a Arão, e a toda a congregação. E o puseram em guarda, porquanto ainda não estava declarado o que lhe devia fazer. Disse, pois, o Senhor a Moisés: certamente morrerá aquele homem, toda a congregação o apedrejará fora do arraial. Então, toda a congregação o tirou para fora do arraial, e o apedrejaram, e morreu, como o Senhor ordenara a Moisés. E falou o Senhor a Moisés, dizendo: fala aos filhos de Israel, e dize-lhes que nas bordas das suas vestes façam franjas pelas suas gerações, e nas franjas das bordas ponham um cordão de azul, e as franjas vos serão para que, vendo-as, vos lembreis de todos os mandamentos do Senhor, e os cumprais, e não seguireis o vosso coração, nem após os vossos olhos, pelas quais andais vos prostituindo, para que vos lembreis de todos os meus mandamentos, e os cumprais, e santos sejais o vosso Deus. Eu sou o Senhor, vosso Deus, que vos tirei da terra do Egito, para ser vosso Deus. Eu sou o Senhor, vosso Deus. Números, capítulo 16. E Coré, filho de Gizar, filho de Coate, filho de Levi, tomou consigo a Datã e a Abrião, filhos de Eliabe, e a On, filho de Pelete, filho de Ruben. E levantaram-se perante Moisés,
com 250 homens dos filhos de Israel, príncipes da congregação, chamados à assembleia homens de posição, e se consagraram contra Moisés e contra Arão, e lhes disseram: Basta-vos, pois que toda a congregação é santa, todos são santos, e o Senhor está no meio deles. Por que, pois, vos elevais sobre a congregação do Senhor? Quando Moisés ouviu isso, caiu sobre o seu rosto. E falou a Coré e a toda a sua congregação, dizendo: Amanhã pela manhã, o Senhor fará saber quem é seu, e quem é o santo que ele fará chegar a si. E aquele a quem escolher, fará chegar a si. Fazei isto: tomai vós incensários, Coré e todo o seu grupo, e, pondo fogo neles amanhã, sobre eles deitei incenso perante o Senhor. E será que o homem a quem o Senhor escolher, este será o santo. Basta-vos, filhos de Levi. Disse mais Moisés a Coré: Ouvi agora, filhos de Levi. Porventura, pouco para vós é que Deus de Israel vos tenha separado da congregação de Israel, para vos fazer chegar a si e administrar o ministério do tabernáculo do Senhor, e estar perante a congregação para ministrar-lhe, e te fazer chegar, e todos os teus irmãos, os filhos de Levi, contigo? E ainda também procurais o sacerdócio? Assim, tu e todo o seu grupo estáis contra o Senhor. E Arão, quem é ele, que murmureis contra ele? E Moisés mandou chamar a Datã e a Abrião, filhos de Eliabe. Porém, eles disseram: Não subiremos. Porém, eles disseram: Porventura, pouco é que nos fizeste subir de uma terra que mana leite e mel, para nos matares neste deserto, senão que também queres fazer-te príncipe sobre nós? Nem tampouco nos trouxestes a uma terra que mana leite e mel, nem nos destes campo e vinhas em herança. Porventura, arrancarás os olhos a estes homens? Não subiremos. Então Moisés irou-se muito e disse ao Senhor: Não atentes para a sua oferta, nem um só jumento tomei deles, nem a nenhum deles fiz mal. Disse mais Moisés a Coré: Tu e todo o teu grupo ponde-vos perante o Senhor, tu e eles e Arão amanhã. E tomai cada um o seu incensário, e nele ponde incenso, e trazei cada um o seu incensário perante o Senhor, 250 incensários. Também tu e Arão, cada um o seu incensário. Tomaram, pois, cada um o seu incensário, e neles puseram fogo, e neles deitaram incenso, e se puseram perante a porta da tenda da congregação com Moisés e Arão. E Coré fez ajuntar contra eles todo o povo à porta da congregação. Então a glória do Senhor apareceu a toda a congregação. E falou o Senhor a Moisés e a Arão, dizendo: Apartai-vos do meio desta congregação, e os consumirei no momento. Mas eles se prostraram sobre os seus rostos e disseram: Ó Deus, Deus dos espíritos de toda a carne, pecará um só homem, e indignar-te-ás tu com toda esta congregação? E falou o Senhor a Moisés, dizendo: Fala a toda esta congregação, dizendo: Subi do derredor da habitação de Coré, Datã e Abirão,
Então Moisés levantou-se e foi a Datã e a Abirão. E após ele, seguiram os anciãos de Israel. E falou à congregação, dizendo: Desviai-vos, peço-vos, das tendas destes homens ímpios, e não toqueis nada do que é seu, para que porventura não pereçais em todos os seus pecados. Subiram, pois, do derredor da habitação de Coré, Datã e Abirão. E Datã e Abirão subiram, e se puseram à porta das suas tendas, juntamente com as suas mulheres, e seus filhos, e suas crianças. Então disse Moisés: Nisto conhecereis que o Senhor me enviou, a fazer todos estes efeitos, que de meu coração não procedem. Se estes morrerem como morrem todos os homens, e se forem visitados como são visitados todos os homens, então o Senhor não me enviou. Mas, se o Senhor criar alguma coisa nova, e a terra abrir a sua boca, e os tragar com tudo o que é seu, e vivos descerem ao abismo, então conhecereis que estes homens irritam ao Senhor. E aconteceu que, acabando ele de falar todas essas palavras, a terra que estava debaixo deles se fendeu. E a terra abriu sua boca, e os tragou com as suas casas, como também a todos os homens que pertenciam a Coré, e a todos os seus bens. E eles, e tudo que era seu, desceram vivos ao abismo, e a terra os cobriu, e pereceram no meio da congregação. E todo o Israel, que estava ao redor deles, fugiu ao clamor deles, porque diziam: para que não nos trague a terra também a nós. Então saiu o fogo do Senhor, e consumiu os 250 homens que ofereciam o incenso. E falou o Senhor a Moisés, dizendo: Dize a Eleazar, filho de Arão, o sacerdote, que tome os incensários do meio do incêndio, e espalhe o fogo longe, porque santos são. Quanto aos incensários daqueles que pecaram contra as suas almas, deles se façam folhas estendidas para a cobertura do altar, porquanto os trouxeram perante o Senhor. Pelo que santos são, e serão por sinal aos filhos de Israel. E Eleazar, o sacerdote, tomou os incensários de metal que trouxeram aqueles que foram queimados, e os estenderam em folhas para a cobertura do altar, por memorial para os filhos de Israel, que nenhum estrangeiro, que não for da descendência de Arão, se chegue para acender incenso perante o Senhor, para que não seja como Coré e a sua congregação, como o Senhor lhe tinha dito por intermédio de Moisés. Mas no dia seguinte, toda a congregação dos filhos de Israel murmurou contra Moisés e contra Arão, dizendo: Vós matardes o povo do Senhor. E aconteceu que, ajuntando-se a congregação contra Moisés e Arão, e virando-se para a tenda da congregação, eis que a nuvem a cobriu, e a glória do Senhor apareceu. Vieram, pois, Moisés e Arão perante a tenda da congregação. E então falou o Senhor a Moisés, dizendo: Levantai-vos do meio desta congregação, e a consumirei num momento. Então se postaram sobre os seus rostos. E disse Moisés a Arão: Toma o teu incensário, e põe nele fogo do altar, e deita incenso sobre ele, e vai depressa à congregação, e faze expiação por eles, porque grande indignação saiu de diante do Senhor. Já começou a praga.
E tomou Arão, como Moisés tinha falado, e correu ao meio da congregação, e eis que já a praga havia começado entre o povo, e deitou incenso nele, e fez expiação pelo povo. E estava em pé entre os mortos e os vivos, e cessou a praga. E os que morreram daquela praga foram 14.700, fora os que morreram pela causa de Coré. E voltou Arão a Moisés, à porta da congregação, e cessou a praga. Números, capítulo 17. Então falou o Senhor a Moisés, dizendo: Fala aos filhos de Israel, e toma deles uma vara para cada casa paterna de todos os seus príncipes, segundo a casa de seus pais, 12 varas. E escreverás o nome de cada um, sobre a sua vara. Porém, o nome de Arão escreverás sobre a vara de Levi, porque cada cabeça da casa de seus pais terá uma vara. E a porás na tenda da congregação, perante o testemunho, onde eu virei a vós. E será que a vara do homem que eu tiver escolhido florescerá. Assim, farei cessar as murmurações dos filhos de Israel contra mim, com que murmuram contra vós. Falou, pois, Moisés aos filhos de Israel, e todos os seus príncipes deram-lhe cada um uma vara, para cada príncipe uma vara, segundo as casas de seus pais, 12 varas, e a vara de Arão estava entre as deles. Sucedeu, pois, que no dia seguinte Moisés entrou na tenda do testemunho, e eis que a vara de Arão, pela casa de Levi, florescia, porque produzia flores e brotava ramos e dera amêndoas. Então Moisés tirou as varas de diante do Senhor, a todos os filhos de Israel, e eles o viram, e tomaram cada um a sua vara. Então o Senhor disse a Moisés: Torna a pôr a vara de Arão perante o testemunho, para que se guarde por sinal para os filhos rebeldes. Assim farás acabar as suas murmurações contra mim, e não morrerão. E Moisés fez assim. Como lhe ordenara o Senhor, assim fez. Então falaram os filhos de Israel a Moisés, dizendo: Eis aqui, nós expiramos, perecemos, nós todos perecemos. Todo aquele que se aproximar do tabernáculo do Senhor morrerá. Seremos, pois, todos consumidos? Números, capítulo 18. Então disse o Senhor a Arão: Tu e teus filhos, e a casa de teu pai contigo, levareis sobre vós a iniquidade do santuário. E tu e teus filhos contigo, levareis sobre vós a iniquidade do vosso sacerdócio. E também farás chegar contigo a teus irmãos, a tribo de Levi, a tribo de teu pai, para que se ajuntem a ti e te sirvam. Mas tu e teus filhos contigo estareis perante a tenda do testemunho. E eles cumprirão as tuas ordens, e terão o encargo de toda a tenda, mas não se chegarão aos utensílios do santuário, nem ao altar, para que não morram, tanto eles como vós. Mas se ajuntarão a ti, e farão serviço da tenda da congregação, em todo o ministério da tenda, e o estranho não se chegará a vós. Vós, pois, fareis o serviço do santuário,
e o serviço do altar, para que não haja, outra vez, furor sobre os filhos de Israel. E eu, eis que tenho tomado vossos irmãos, os levitas, do meio dos filhos de Israel. São dados a vós em dádiva pelo Senhor, para que sirvam ao ministério da tenda da congregação. Mas tu e teus filhos contigo cumprireis o vosso sacerdócio no tocante a tudo o que é do altar, e a tudo o que está dentro do véu, nisso servireis. E vos tenho dado o vosso sacerdócio em dádiva ministerial, e o estranho que se chegar, morrerá. Disse mais o Senhor a Arão: Eis que eu tenho dado a guarda das minhas ofertas alçadas, com todas as coisas santas dos filhos de Israel. Por causa da unção, as tenho dado a ti e a teus filhos, por estatuto perpétuo. Isto terás das coisas santíssimas do fogo. Todas as suas ofertas, com todas as suas ofertas de alimentos, e com todas as suas expiações pelo pecado, e com todas as suas expiações pela culpa, que me apresentarão. Serão coisas santíssimas para ti e para teus filhos. No lugar santíssimo as comerás. Todo homem a comerá. Santas serão para ti. Também isto será teu. A oferta alçada aos seus dons com todas as ofertas movidas dos filhos de Israel. A ti, a teus filhos e a tuas filhas contigo, as tenho dado por estatuto perpétuo. Todo o que estiver limpo na tua casa, delas comerá. Todo o melhor do azeite, todo o melhor do azeite, e todo o melhor do mosto e do grão, e as suas primícias que deram ao Senhor, as tenho dado a ti. Os primeiros frutos de tudo que houver na terra, que trouxerem ao Senhor, serão teus. Todo o que estiver limpo na tua casa, os comerá. Toda coisa consagrada em Israel será tua, e tudo que abrir a madre, e toda carne que trouxerem ao Senhor, tanto de homem como de animais, será teu. Porém, os primogênitos dos homens resgatarás. Também os primogênitos dos animais imundos resgatarás. O que deles se houverem de resgatar, resgatarás. Da idade de 1 mês, segundo a tua avaliação, por 5 ciclos de dinheiro, segundo o ciclo do santuário, que é de 20 geras. Mas o primogênito de vaca, ou primogênito de ovelha, ou primogênito de cabra, não resgatarás, santos são. O seu sangue espargirás sobre o altar, e a sua gordura queimarás em oferta queimada de cheiro suave ao Senhor. E a carne dele será tua, assim como o peito da oferta de movimento, e o ombro direito teus serão. Todas as ofertas alçadas das coisas santas, que o filho de Israel ofereceram ao Senhor, tenho dado a ti, e a teus filhos, e a tuas filhas contigo, por estatuto perpétuo, aliança perpétua de sal perante o Senhor, e para ti, e para a tua descendência contigo. Disse também o Senhor a Arão: Na sua terra herança nenhuma terás, e no meio deles nenhuma parte terás. Eu sou a tua parte, e a tua herança no meio dos filhos de Israel. E eis que aos filhos de Levi tenho dado todos os dízimos de Israel por herança, pelo ministério que executam,
o ministério da tenda da congregação. E nunca mais os filhos de Israel se chegarão à tenda da congregação, para que não levem sobre si o pecado e morram. Mas os levitas executarão o ministério da tenda da congregação, e eles levarão sobre si a sua iniquidade. Pelas vossas gerações, estatuto perpétuo será, e no meio dos filhos de Israel, nenhuma herança terão. Porque os dízimos dos filhos de Israel, que oferecem ao Senhor em oferta alçada, tenho dado por herança aos levitas, porquanto eu lhes disse, no meio dos filhos de Israel, nenhuma herança terão. E falou o Senhor a Moisés, dizendo: Também falarás aos levitas, e dir-lhe-ás, quando receberdes os dízimos dos filhos de Israel, que eu deles vos tenho dado por vossa herança, deles oferecereis uma oferta alçada ao Senhor, os dízimos dos dízimos. E contar-se-vos-á a vossa oferta alçada, com grão da areia e com plenitude do lagar. E assim também oferecereis ao Senhor uma oferta alçada de todos os vossos dízimos, que receberdes dos filhos de Israel, e deles dareis a oferta alçada do Senhor a Arão, o sacerdote. De todas as vossas dádivas, ofereceis toda a oferta alçada do Senhor, de tudo o melhor deles, a sua santa parte. Dir-lhe-ás, pois, quando oferecerdes o melhor deles, como novidade da eira, e como novidade do lagar, se contará os levitas. E o comereis em todo lugar, vós e as vossas famílias, porque vosso galardão é pelo vosso ministério na tenda da congregação. Assim, não levareis sobre vós o pecado, quando deles oferecerdes o melhor. E não profanareis as coisas santas dos filhos de Israel, para que não morrais. Números, capítulo 19. E falou mais o Senhor a Moisés e a Arão, dizendo: Este é o estatuto da lei, que o Senhor ordenou, dizendo: Dize aos filhos de Israel, que se tragam uma novilha ruiva, que não tenha defeito, e sobre a qual não tenha sido posto jugo. E a dareis a Eleazar, o sacerdote. Ele a tirará para fora do arraial, e degolar-se-á diante dele. E Eleazar, o sacerdote, tomará do seu sangue com o seu dedo, e dele espargirá para a frente da tenda da congregação 7 vezes. Então queimará a novilha perante os seus olhos, o seu couro, e a sua carne, e o seu sangue, com o seu esforço se queimará. E o sacerdote tomará pão de cedro, e hisopo, e carmesim, e os lançará no meio do fogo que queima a novilha. Então o sacerdote lavará as suas vestes, e banhará a sua carne na água, e depois entrará no arraial. E o sacerdote será imundo até a tarde. Também, o que queimou lavará as suas vestes com água, e em água banhará a sua carne, e imundo será até a tarde. E um homem limpo ajuntará a cinza da novilha, e a porá fora do arraial, num lugar limpo, e ficará ela guardada para a congregação dos filhos de Israel, para a água da separação. Expiação é. E o que apanhou a cinza da novilha lavará as suas vestes,
e será imundo até a tarde. Isto será por estatuto perpétuo aos filhos de Israel e ao estrangeiro que peregrina no meio deles. Aquele que tocar em algum morto, cadáver de algum homem, imundo será 7 dias. Ao terceiro dia se purificará com aquela água, e ao 7º dia será limpo. Mas se ao terceiro dia se não purificar, não será limpo ao 7º dia. Todo aquele que tocar em algum morto, cadáver de algum homem, e não se purificar, contamina o tabernáculo do Senhor, e aquela pessoa será extirpada de Israel, porque a água da separação não foi espargida sobre ele. Imundo será, está nele ainda a sua imundícia. Esta é a lei, quando morrer algum homem em alguma tenda. Todo aquele que entrar naquela tenda, e todo aquele que nela estiver, será imundo 7 dias. Também todo vaso aberto, sobre o qual não houver pano atado, será imundo. E todo aquele que sobre a face do campo tocar em alguém que for morto pela espada, ou em outro morto, ou nos seus ossos de algum homem, ou numa sepultura, será imundo 7 dias. Para um imundo, pois tomarão da cinza, da queima da expiação, e sobre ela colocarão água corrente num vaso, e um homem limpo tomará isopo, e a molhará naquela água, e a espargirá sobre aquela tenda, e sobre todos os móveis, e sobre as pessoas que ali estiverem, como também sobre aquele que toca os ossos, ou em alguém que foi morto, ou que faleceu, ou numa sepultura. E o limpo ao terceiro e 7º dia espargirá sobre o imundo, e ao 7º dia o purificará, e levará as suas vestes, e se banhará na água, e à tarde será limpo. Porém, o que for imundo, e não se purificar do meio da congregação, será ele extirpado, porquanto contaminou o santuário do Senhor. Água de separação sobre ele não foi espargida, imundo é. Isto lhe será por estatuto perpétuo, e o que espargir a água da separação lavará as suas vestes, e o que tocar a água da separação será imundo até a tarde. E tudo o que tocar o imundo também será imundo, e a pessoa que o tocar será imundo até a tarde. Números, capítulo 20. Chegando os filhos de Israel, toda a congregação, ao deserto de Zim, no mês 1º, o povo ficou em Cádiz. E Miriam morreu ali, e ali foi sepultada. E não havia água para a congregação. Então se reuniram contra Moisés e contra Arão. E o povo contendeu com Moisés, dizendo: quem dera tivéssemos perecido quando pereceram nossos irmãos perante o Senhor. E por que trouxestes a congregação do Senhor a este deserto, para que morramos aqui, nós e nossos animais? E por que nos fizeste subir do Egito, para nos trazer a este lugar mau, lugar onde não há semente, nem de fígados, nem de vides, nem de romãs, nem tem água para beber? Então Moisés e Arão se foram de diante do povo à porta da tenda da congregação e se lançaram sobre os seus rostos, e a glória do Senhor lhes apareceu. E o Senhor falou a Moisés, dizendo: toma a vara e ajunta a congregação, tu e Arão, teu irmão, e falai à rocha,
perante os seus olhos, e dará a sua água. Assim lhes tirarás água da rocha, e darás a beber à congregação e aos seus animais. Então Moisés tomou a vara de diante do Senhor, como lhe tinha ordenado. E Moisés e Arão reuniram a congregação diante da rocha. E Moisés disse-lhes: Ouvi agora, rebeldes, porventura tiraremos água desta rocha para vós? Então Moisés levantou a sua mão e feriu a rocha 2 vezes com a sua vara, e saiu muita água, e bebeu a congregação e os seus animais. E o Senhor disse a Moisés e a Arão: Porquanto não crestes em mim, para mim santificardes diante dos filhos de Israel, por isso não introduzireis esta congregação na terra que lhes tenho dado. Estas são as águas de Meribá, porque os filhos de Israel contenderam com o Senhor e se santificou neles. Depois Moisés, de Cádiz, mandou mensageiro ao rei de Edom, dizendo: Assim diz teu irmão Israel: Sabes todo o trabalho que nos sobreveio, como nossos pais desceram ao Egito, e nós no Egito habitamos muitos dias. E como os egípcios nos maltrataram, a nós e a nossos pais. E clamamos ao Senhor, e ele ouviu a nossa voz, e mandou um anjo, e nos tirou do Egito. E eis que estamos em Cádiz, cidade na extremidade dos teus termos. Deixa-nos, pois, passar pela sua terra. Não passaremos pelo campo, nem pelas vinhas, nem beberemos a água dos poços. Iremos pela estrada real. Não nos desviaremos para a direita, nem para a esquerda, até que passamos pelos teus termos. Porém, Edom lhe disse: Não passarás por mim, para que eu não saia com a espada ao teu encontro. Então os filhos de Israel lhe disseram: Subiremos pelo caminho aplanado, e se eu e o meu gado bebermos das tuas águas, darei o preço delas. Não desejo alguma outra coisa, senão passar a pé. Porém, ele disse: Não passarás. E saiu-lhe Edom ao encontro com muita gente, e com mão forte. Assim recusou Edom deixar passar a Israel pelo seu termo. Por isso, Israel se desviou dele. Então partiram de Cádiz. E os filhos de Israel, toda a congregação, chegaram ao Monte Or. E falou o Senhor a Moisés e a Arão no Monte Or, nos termos da terra de Edom, dizendo: Arão será recolhido a seu povo, porque não entrará na terra que tenho dado aos filhos de Israel, porquanto rebeldes fortes a minha ordem, nas águas de Meribá. Toma a Arão e a Eleazar, seu filho, e faze-o subir ao Monte Ó. E despe a Arão as suas vestes, e veste-as em Eleazar, seu filho, porque Arão será recolhido e morrerá ali. Fez, pois, Moisés como o Senhor lhe ordenara, e subiram ao Monte Or, perante os olhos de toda a congregação. E Moisés despiu a Arão de suas vestes, e as vestiu a Eleazar, seu filho. E morreu Arão ali, sobre o cume do monte. E desceram Moisés e Eleazar do monte. Vendo, pois, toda a congregação que Arão era morto, choraram a Arão 30 dias. Toda a casa de Israel. Números, capítulo 21. Ouvindo o cananeu, rei de Arade, que habitava para o lado sul, que Israel vinha pelo caminho dos espias, planejou contra Israel, e dele levou alguns prisioneiros.
Então Israel fez um voto ao Senhor, dizendo: se de fato entregares este povo na minha mão, destruirei totalmente as suas cidades. O Senhor, pois, ouviu a voz de Israel e lhe entregou os cananeus. E os israelitas destruíram totalmente a eles e as suas cidades. E o nome daquele lugar chamou Horma. Então partiram do Monte Or, pelo caminho do Mar Vermelho, ao rodear a terra de Edom. Porém, a alma do povo angustiou-se naquele caminho, e o povo falou contra Deus e contra Moisés. Por que nos fizeste subir do Egito, para que morrêssemos neste deserto? Pois aqui nem pão nem água há, e a nossa alma tem fácil deste pão tão vil. E o Senhor mandou entre o povo serpentes ardentes, que picaram o povo, e morreu muita gente em Israel. Por isso o povo veio a Moisés e disse: havemos pecado, porquanto temos falado contra o Senhor e contra ti. Ora, ao Senhor que tire de nós estas serpentes. Então Moisés orou pelo povo. E disse o Senhor a Moisés: faze-te uma serpente ardente, e põe-na sobre uma haste, e será que viverá todo o que, tendo sido picado, olhar para ela. E Moisés fez uma serpente de metal, e pô-la sobre uma haste. E sucedia que, picado alguma serpente alguém, quando esse olhava para a serpente de metal, vivia. Então os filhos de Israel partiram, e alojaram-se em Obete. Depois partiram de Obete, e alojaram-se nos outeiros de Iji-Abarim, no deserto que está defronte de Moabe, ao nascente do sol. Dali partiram, e alojaram-se junto ao ribeiro de Zered. E dali partiram, e alojaram-se no lado de Arnon, que está no deserto, e sai dos termos dos amorreus, porque Arnon é o termo de Moabe, entre Moabe e os amorreus. Por isso se diz no livro das guerras do Senhor: o que fiz no Mar Vermelho e nos ribeiros de Arnon. E a corrente dos ribeiros, que descendo para a situação de Ar, se encosta aos termos de Moabe. E dali partiram para Beer. Este é o poço do qual o Senhor disse a Moisés: ajunta o povo e lhe darei água. Então Israel cantou este cântico: brota, ó poço, cantai dele, tu, poço, que cavaram os príncipes, que escavaram os nobres do povo, e o legislador com os seus bordões. E do deserto partiram para Mataná, e de Mataná a Maaliel, e de Maaliel a Bamote, e de Bamote ao vale que está no campo de Moabe, no cume de Pisga, e à vista do deserto. Então Israel mandou mensageiros a Sion, rei dos amorreus, dizendo: deixa-me passar pela tua terra. Não nos desviaremos pelo campo, nem pelas vinhas. As águas dos poços não beberemos. Iremos pela estrada real, até que passemos os teus termos. Porém, Sion não deixou passar a Israel pelos seus termos. Antes, Sion congregou todo o seu povo, e saiu ao encontro de Israel no deserto, e veio a Jaza, e pelejou contra Israel. Mas Israel o feriu ao fio da espada, e tomou a sua terra em possessão, desde Arnon até Jaboque, até os filhos de Amon, porquanto o termo dos filhos de Amon era forte. Assim Israel tomou todas as cidades, e habitou em todas elas, e Hesbom, e em todas as suas aldeias,
porque Hesbom era a cidade de Sion, rei dos amorreus, que tinha planejado contra o precedente rei dos moabitas, e tinha tomado à sua mão toda a sua terra até Arnon. Por isso dizem os que falam em provérbios: vinde a Hesbom, edifique-se e estabeleça-se a cidade de Sion. Porque fogo saiu de Hesbom, e a sua chama da cidade de Sion, e consumiu Ar dos moabitas, e os senhores dos altos de Arnon. Ai de ti, Moabe! Perdido és, povo de Quemós! Entregou os seus filhos, que iam fugindo, e as suas filhas, como cativas a Sion, rei dos amorreus. E nós os derribamos. Hesbom perdida é até de bom, e os assolamos até Nofá, que se estende até Medeba. Assim Israel habitou na terra dos amorreus. Depois mandou Moisés espiar a Jazer, e tomaram as suas aldeias, e daquela possessão lançaram os amorreus que estavam ali. Então viraram-se e subiram o caminho de Bazã, e Ogi, rei de Bazã, saiu contra eles, e ele e todo o seu povo, a peleja de Edrei. E disse o Senhor a Moisés: não o temas, porque eu o tenho dado na tua mão a ele, e a todo o seu povo, e a sua terra, e far-lhe-ás como fizestes a Sion, rei dos amorreus, que habitava em Hesbom. E de tal maneira o feriram, a ele e a seus filhos, e a todo o seu povo, que nenhum deles escapou. E tomaram a sua terra em possessão. Números 22. Depois os filhos de Israel partiram, e acamparam-se nas planícies de Moabe, além do Jordão, na altura de Jericó. Ora, Balaque, filho de Zippor, viu tudo o que Israel fizera aos amorreus. E Moabe tinha grande medo do povo, porque era muito, e Moabe andava angustiado por causa dos filhos de Israel. Por isso disse aos anciãos de Midian: agora esta multidão lamberá tudo quanto houver ao redor de nós, como o boi lambe a erva do campo. Nesse tempo Balaque, filho de Zippor, era rei de Moabe. Ele enviou mensageiros a Balaal, filho de Beor, a Petor, que está junto ao rio, a terra dos filhos do seu povo, a fim de chamá-lo, dizendo: eis que saiu do Egito um povo, que cobre a face da terra e estaciona defronte de mim. Vem pois agora, rogo-te, amaldiçoar-me este povo, pois mais poderoso é do que eu, porventura prevalecerei, de modo que o possa ferir e expulsar da terra, porque eu sei que será abençoado aquele a quem tu abençoares, e amaldiçoado aquele a quem tu amaldiçoares. Foram-se, pois, os anciãos de Moabe e os anciãos de Midian, com o preço dos encantamentos nas mãos, e, chegando a Balaal, referiram-lhe as palavras de Balaque. Ele lhes respondeu: passai aqui esta noite, e vos trarei a resposta, como o Senhor me falar. Então os príncipes de Moabe ficaram com Balaal. Então veio Deus a Balaal, e perguntou: quem são estes homens que estão contigo? Respondeu Balaal a Deus: Balaque, filho de Zippor, rei de Moabe, nos enviou, dizendo: eis que o povo que saiu do Egito cobre a face da terra, vem agora amaldiçoar-mo, porventura poderei pelejar contra ele e expulsá-lo. E Deus disse a Balaal: não irás com eles, não amaldiçoarás a este povo, porquanto é bendito. Levantando-se Balaal pela manhã, disse aos príncipes de Balaque: ide para a vossa terra, porque o Senhor recusa deixar-me ir convosco. Levantaram-se,
pois, os príncipes de Moabe, vieram a Balaque e disseram, Balaão recusou vir conosco. Balaque, porém, tornou a enviar príncipes, em maior número e mais honrados do que aqueles. Estes vieram a Balaão e lhe disseram, assim diz Balaque, filho de Zippor, rogo-te que não te demores em vir a mim. Porque grandemente te honrarei, e farei tudo o que me disseres, vem pois, rogo-te, amaldiçoar-me este povo. Respondeu Balaão aos servos de Balaque, ainda que Balaque me quisesse dar a sua casa cheia de prata e de ouro, eu não poderia ir além da ordem do Senhor meu Deus, para fazer coisa alguma, nem pequena nem grande. Agora, pois, rogo-vos que fiqueis aqui ainda esta noite, para que eu saiba o que o Senhor me dirá mais. Veio, pois, Deus a Balaão, de noite, e disse-lhe, já que esses homens te vieram chamar, levanta-te, vai com eles, todavia, farás somente aquilo que eu te disser. Então levantou-se Balaão pela manhã, albardou a sua jumenta, e partiu com os príncipes de Moabe. A ira de Deus se acendeu, porque ele ia, e o anjo do Senhor pôs-se-lhe no caminho por adversário. Ora, ele ia montado na sua jumenta, tendo consigo os seus 2 servos. A jumenta viu o anjo do Senhor parado no caminho, com a sua espada desembainhada na mão e, desviando-se do caminho, meteu-se pelo campo, pelo que Balaão espancou a jumenta para fazê-la tornar ao caminho. Mas o anjo do Senhor pôs-se numa vereda entre as vinhas, havendo uma sebe de um e de outro lado. Vendo, pois, a jumenta o anjo do Senhor, coseu-se com a sebe, e apertou contra a sebe o pé de Balaão, pelo que ele tornou a espancá-la. Então o anjo do Senhor passou mais adiante, e pôs-se num lugar estreito, onde não havia caminho para se desviar nem para a direita nem para a esquerda. Vendo a jumenta o anjo do Senhor, deitou-se debaixo de Balaão, e a ira de Balaão se acendeu, e ele espancou a jumenta com o bordão. Nisso abriu o Senhor a boca da jumenta, a qual perguntou a Balaão, que te fiz eu, para que me espancasses estas 3 vezes? Respondeu Balaão à jumenta, porque zombaste de mim, oxalá tivesse eu uma espada na mão, pois agora te mataria. Tornou a jumenta a Balaão, porventura não sou a tua jumenta, em que cavalgaste toda a tua vida até hoje. Porventura tem sido o meu costume fazer assim para contigo. E ele respondeu, não? Então o Senhor abriu os olhos a Balaão, e ele viu o anjo do Senhor parado no caminho, e a sua espada desembainhada na mão, pelo que inclinou a cabeça, e prostrou-se com o rosto em terra. Disse-lhe o anjo do Senhor, porque já 3 vezes espancaste a tua jumenta. Eis que eu te saí como adversário, porquanto o teu caminho é perverso diante de mim. A jumenta, porém, me viu, e já 3 vezes se desviou de diante de mim, se ela não se tivesse desviado de mim, na verdade que eu te haveria matado, deixando-a ela com vida. Respondeu Balaão ao anjo do Senhor, pequei, porque não sabia que estavas parado no caminho para te opores a mim, e agora, se parece mal aos teus olhos, voltarei. Tornou o anjo do Senhor a Balaão, vai com os homens, somente a palavra que eu te disser é que falarás. Assim Balaão seguiu com os príncipes de Balaque. 36. Tendo, pois, Balaque ouvido que Balaão vinha chegando, saiu-lhe ao encontro até ir Moabe, cidade fronteira que está à margem do Arnon. Perguntou Balaque a Balaão, porventura não te enviei diligentemente mensageiros a chamar-te? Por que não vieste a mim? Não posso eu, na verdade, honrar-te. Respondeu Balaão a Balaque, eis que sou vindo a ti, porventura poderei eu agora, de mim mesmo, falar alguma coisa.
A palavra que Deus puser na minha boca, essa falarei. E Balaão foi com Balaque, e chegaram a Quiriate-Uzote. Então Balaque ofereceu em sacrifício bois e ovelhas, e deles enviou a Balaão e aos príncipes que estavam com ele. E sucedeu que, pela manhã, Balaque tomou a Balaão, e o levou aos altos de Baal, e viu ele dali a parte extrema do povo. Números 23. Disse Balaão a Balaque: edifica-me aqui 7 altares e prepara-me aqui 7 novilhos e 7 carneiros. Fez, pois, Balaque como Balaão dissera, e Balaque e Balaão ofereceram um novilho e um carneiro sobre cada altar. Então Balaão disse a Balaque: fica aqui em pé junto ao teu holocausto, e eu irei, porventura o Senhor me sairá ao encontro, e o que ele me mostrar, eu te o direi. E foi a um lugar alto. E quando Deus se encontrou com Balaão, este lhe disse: preparei os 7 altares, e ofereci um novilho e um carneiro sobre cada altar. Então o Senhor pôs uma palavra na boca de Balaão, e disse: volta para Balaque, e assim falarás. Voltou, pois, para ele, e eis que estava em pé junto ao seu holocausto, ele e todos os príncipes de Moabe. Então proferiu Balaão a sua parábola, dizendo: de Aram me mandou trazer Balaque, o rei de Moabe, desde as montanhas do Oriente, dizendo: vem, amaldiçoa-me a Jacó, vem, denuncia a Israel. Como amaldiçoarei a quem Deus não amaldiçoou? E como denunciarei a quem o Senhor não denunciou? Pois do cume das penhas o vejo, e dos outeiros o contemplo, eis que é um povo que habita só, e entre as nações não será contado. Quem poderá contar o pó de Jacó e o número da 4ª parte de Israel? Que eu morra a morte dos justos, e seja o meu fim como o deles. Então disse Balaque a Balaão: que me fizeste? Chamei-te para amaldiçoares os meus inimigos, e eis que inteiramente os abençoaste. E ele respondeu: porventura não terei cuidado de falar o que o Senhor me puser na boca. Então Balaque lhe disse: rogo-te que venhas comigo a outro lugar, donde o poderás ver, verás somente a última parte dele, mas a todo ele não verás, e amaldiçoa-mo dali. Assim o levou ao campo de Zofim, ao cume de Pisga, e edificou os 7 altares, e ofereceu um novilho e um carneiro sobre cada altar. Disse Balaão a Balaque: fica aqui em pé junto ao teu holocausto, enquanto eu vou ali ao encontro do Senhor. Encontrando-se o Senhor com Balaão, pôs-lhe na boca uma palavra, e disse: volta para Balaque, e assim falarás. Voltou, pois, para ele, e eis que estava em pé junto ao seu holocausto, e os príncipes de Moabe com ele. Perguntou-lhe, pois, Balaque: que falou o Senhor? Então proferiu Balaão a sua parábola, dizendo: levanta-te, Balaque, e ouve, escuta-me, filho de Zippor. Deus não é homem, para que minta, nem filho do homem, para que se arrependa. Porventura, tendo ele dito, não o fará. Ou, havendo falado, não o cumprirá. Eis que recebi mandado de abençoar, pois ele tem abençoado, e eu não o posso revogar. Não se observa iniquidade em Jacó, nem se vê maldade em Israel, o Senhor seu Deus é com ele, no meio dele se ouve a aclamação de um rei. É Deus que os vem tirando do Egito, as suas forças são como as do boi selvagem. Contra Jacó, pois, não há encantamento, nem adivinhação contra Israel. Agora se dirá de Jacó e de Israel: que coisas Deus tem feito. Eis que o povo se levanta como leoa, e se ergue como leão, não se deitará até que devore a presa, e beba o sangue dos que foram mortos. Então Balaque disse a Balaão: nem o amaldiçoes,
nem tampouco o abençoes. Respondeu, porém, Balaão a Balaque, não te falei eu, dizendo, tudo o que o Senhor falar, isso tenho de fazer. Tornou Balaque a Balaão, vem agora, e te levarei a outro lugar, porventura parecerá bem aos olhos de Deus que dali mo amaldiçoes. Então Balaque levou Balaão ao cume de Pior, que dá para o deserto. E Balaão disse a Balaque, edifica-me aqui 7 altares, e prepara-me aqui 7 novilhos e 7 carneiros. Balaque, pois, fez como dissera Balaão, e ofereceu um novilho e um carneiro sobre cada altar. Números 24. Vendo Balaão que parecia bem aos olhos do Senhor que abençoasse a Israel, não foi, como era costume, ao encontro dos encantamentos, mas voltou o rosto para o deserto. Levantando Balaão os olhos, viu a Israel que se achava acampado segundo as suas tribos, e veio sobre ele o Espírito de Deus. Então proferiu Balaão a sua parábola, dizendo, fala Balaão, filho de Beor, fala o homem que tem os olhos abertos. Fala aquele que ouve as palavras de Deus, o que vê a visão do Todo-Poderoso, que cai, e se lhe abrem os olhos. Quão formosas são as tuas tendas, ó Jacó! As tuas moradas, ó Israel! Como vales, elas se estendem, são como jardins à beira dos rios, como árvores de aloés que o Senhor plantou, como cedros junto às águas. De seus baldes manarão águas, e a sua semente estará em muitas águas, o seu rei se exalçará mais do que Agag, e o seu reino será exaltado. É Deus que os vem tirando do Egito, as suas forças são como as do boi selvagem, ele devorará as nações, seus adversários, lhes quebrará os ossos, e com as suas setas os atravessará. Agachou-se, deitou-se como leão, e como leoa, quem o despertará? Benditos os que te abençoarem, e malditos os que te amaldiçoarem. Pelo que a ira de Balaque se acendeu contra Balaão, e batendo ele as palmas, disse a Balaão, para amaldiçoares os meus inimigos é que te chamei, e eis que já 3 vezes os abençoaste. Agora, pois, foge para o teu lugar, eu tinha dito que certamente te honraria, mas eis que o Senhor te privou dessa honra. Então respondeu Balaão a Balaque, não falei eu também aos teus mensageiros, que me enviaste, dizendo, ainda que Balaque me quisesse dar a sua casa cheia de prata e de ouro, eu não poderia ir além da ordem do Senhor, para fazer, de mim mesmo, o bem ou o mal, o que o Senhor falar, isso falarei eu. Agora, pois, eis que me vou ao meu povo, vem, avisar-te-ei do que este povo fará ao teu povo nos últimos dias. Então proferiu Balaão a sua parábola, dizendo, fala Balaão, filho de Beor, fala o homem que tem os olhos abertos. Fala aquele que ouve as palavras de Deus e conhece os desígnios do Altíssimo, que vê a visão do Todo-Poderoso, que cai, e se lhe abrem os olhos. Eu o vejo, mas não no presente, eu o contemplo, mas não de perto, de Jacó procederá uma estrela, de Israel se levantará um cetro que ferirá os termos de Moabe, e destruirá todos os filhos de orgulho. E Edom lhe será uma possessão, e assim também Seir, os quais eram os seus inimigos, pois Israel fará proezas. De Jacó dominará e destruirá os sobreviventes da cidade. Também viu Balaão a Amaleque e proferiu a sua parábola, dizendo, Amaleque era a primeira das nações, mas o seu fim será a destruição. Vendo os quenitas, proferiu a sua parábola, dizendo, firme está a tua habitação, e posto na penha está o teu ninho. Todavia será o quenita assolado, até que Assur te leve por prisioneiro. Proferiu ainda a sua parábola, dizendo, ai, quem viverá,
quando Deus fizer isto. Naus virão das costas de Quitim, e afligirão a Assur, igualmente afligirão a Éber, que também será para destruição. Então, tendo-se Balaão levantado, partiu e voltou para o seu lugar, e também Balaque se foi pelo seu caminho. Números 25. Ora, Israel demorava-se em Sitim, e o povo começou a prostituir-se com as filhas de Moabe. Pois elas convidaram o povo aos sacrifícios dos seus deuses, e o povo comeu, e inclinou-se aos seus deuses. Porquanto Israel se juntou a Baal-Peor, a ira do Senhor acendeu-se contra ele. Disse, pois, o Senhor a Moisés: toma todos os cabeças do povo, e enforca-os ao Senhor diante do sol, para que a grande ira do Senhor se retire de Israel. Então Moisés disse aos juízes de Israel: mate cada um os seus homens que se juntaram a Baal-Peor. E eis que veio um homem dos filhos de Israel, e trouxe a seus irmãos uma midianita à vista de Moisés e à vista de toda a congregação dos filhos de Israel, enquanto estavam chorando à porta da tenda da revelação. Vendo isso, Finéias, filho de Eleazar, filho do sacerdote Arão, levantou-se do meio da congregação, e tomou na mão uma lança, o foi após o israelita, e entrando na sua tenda, os atravessou a ambos, ao israelita e à mulher, pelo ventre. Então a praga cessou de sobre os filhos de Israel. Ora, os que morreram daquela praga foram 24.000. Então disse o Senhor a Moisés: Finéias, filho de Eleazar, filho do sacerdote Arão, desviou a minha ira de sobre os filhos de Israel, pois foi zeloso com o meu zelo no meio deles, de modo que no meu zelo não consumi os filhos de Israel. Portanto dize, eis que lhe dou o meu pacto de paz. E será para ele e para a sua descendência depois dele, o pacto de um sacerdócio perpétuo, porquanto foi zeloso pelo seu Deus, e fez expiação pelos filhos de Israel. O nome do israelita que foi morto com a midianita era Zinri, filho de Salu, príncipe de uma casa paterna entre os simeonitas. E o nome da mulher midianita morta era Cosbi, filha de Zur, o qual era cabeça do povo de uma casa paterna em Midian. Disse mais o Senhor a Moisés: afligi vós os midianitas e feri-os. Porque eles vos afligirão a vós com as suas ciladas com que vos enganaram no caso de Pior, e no caso de Cosbi, sua irmã, filha do príncipe de Midian, a qual foi morta no dia da praga no caso de Pior.